Olá, muita saúde e paz para você e para todos os seus. O evangelho de hoje é Marcos 1, de 40 a 45. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelho ele pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que esta palavra cumpra-se em nossas vidas e nos dê a graça da conversão. Estamos diante de um fato que certamente você já ouviu várias vezes do Evangelho. Porém, cada vez que nós ouvimos o Evangelho, ainda que o texto seja o mesmo, a palavra de Deus é sempre nova. Porque a palavra é exatamente a presença do Espírito de Deus na Escritura e na nossa vida de igreja, né? Quando Jesus tem esse encontro com esse leproso, e nós sabemos muito bem que a lepra é a figura bastante simbólica do que é o pecado para nós, né? A lepra que vai tirando das pessoas a sensibilidade física de sentir o quente, o frio, e vai dando à pessoa uma deformidade. Mais ou menos o que expressa a realidade do pecado. O pecado sempre tira de nós o sentir de Deus. Nos impede de perceber a presença de Deus nas pessoas, nos acontecimentos, inclusive na própria palavra. Todas as vezes que a gente peca, o pecado ele obscurece a nossa inteligência. Ele fragiliza a nossa vontade. Ele nos impede de ter comunhão íntima com Deus. Então, que eu e você possamos hoje tomar essa decisão de dizer como aquele leproso: Senhor, se queres, tens o poder de curar-me. Esse reconhecimento do poder de Jesus é deixá-lo ser o centro da nossa vida. É deixá-lo expulsar da nossa vida tudo aquilo que nos impede de amá-lo, servi-lo, obedecê-lo. E o evangelista deixa claro que Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão. Jesus continua fazendo o mesmo gesto de estender para nós a mão dele, a mão de misericórdia, a mão do perdão. E quando diz que Jesus tocou nele, lembra muito bem aquilo que já falamos uma vez aqui, que era proibido um leproso tocar as pessoas. Para quê? Para que a impureza do leproso não tornasse impura a pessoa a quem ela tocava. Aqui acontece o contrário. A pureza de Jesus purifica a impureza do leproso. E é isso que Jesus quer fazer na minha vida e na sua vida. A pureza dele, purificar-nos do pecado, seja ele qual for. E Jesus, tendo compaixão, diz: Eu quero, fica curado. É isso que Jesus também quer falar para mim e para você. Ele quer nos curar, ele quer nos purificar, ele quer nos lavar do nosso pecado. Por isso, ele nos dá o batismo, nos dá a Eucaristia, nos dá a confissão, que perdoa os pecados e nos prepara para alimentar-nos plenamente dele. Que o Senhor Jesus nos conceda essa graça de ser curados, mas mais do que ser curados, nós precisamos aprender a obedecer a Jesus. Jesus, ao curar aquele leproso, ele proíbe que ele conte isso para os outros. Não que Jesus não quisesse que o seu poder fosse conhecido, mas que o meio de salvação passaria pela cruz, pela paixão, pela dor, pela vitória sobre a morte. Que nós aprendamos a obedecer Jesus e aceitar a cruz como o caminho de vida eterna. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho
e Espírito Santo. Saúde, paz e perseverança na fé. Para você e para todos os seus.